Suponhamos que temos um determinado trajeto e um carro que percorre esse trajeto e ao longo desse trajeto temos localizadas duas pessoas. Uma pode, por exemplo, estar aqui onde está a pessoa 1 e outra aqui onde está a pessoa 2. As pessoas têm os relógios que acionam ao mesmo tempo antes do carro chegar à primeira delas, e quando o carro passa pela pessoa 1 ela marca o tempo, aqui o carro passa e ela sabe também que está a uma certa distância de 1 da origem, do ponto de partida do carro, por exemplo. E quando o carro passa pela pessoa 2, ela marca o tempo T2 e sabe que está também a uma certa distância da origem do sítio de onde o carro parte. Então, a velocidade média do carro relativamente ao percurso que fica entre as duas pessoas é calculada dividindo a distância a que elas estão, pode ser calculada com D2 menos D1, sobre a diferença do tempo que os dois relógios marcam, sinalizado um deles quando o carro chegou à pessoa 1 e ela registrou o tempo T1, e outro o tempo marcado quando o carro chegou à pessoa 2, sinalizado com T2. A questão no cálculo desta velocidade média é a seguinte: suponhamos que a pessoa na posição P1 quer saber a velocidade exata com que o carro passa por ela. O cálculo da velocidade média pode conter uma imprecisão muito grande relativamente à velocidade que a pessoa P1 pretende, porque, por exemplo, o carro pode passar por ela muito lento e depois acelerar bastante quando se dirige a P2 e, portanto, a velocidade média será um valor superior ao valor de velocidade que o automóvel tem quando passa pela pessoa designada aqui por P1, ou o carro pode passar muito rápido pela pessoa P1 e depois a velocidade diminuir muito quando ele passa por P2 e a velocidade média obtida ser uma velocidade inferior àquela que efetivamente o carro tem quando passa pela pessoa 1. Ora, uma forma de nós minorarmos esta eventual discrepância é colocar-nos as pessoas mais próximas. Em vez de elas estarem com este afastamento, elas estarem mais próximas, de modo a não darem tempo, a não darem possibilidade a que entre as duas a velocidade do carro varie assim tanto. De qualquer modo, alguém poderá dizer que se calcularmos a velocidade média com estes valores de distância e tempo referentes a este cenário, alguém poderá dizer que era obtido uma velocidade média mais rigorosa se a pessoa P2 estivesse mais perto. Quanto mais perto as pessoas estão, menos espaço há para que a velocidade do carro varie e assim a velocidade média já tem uma discrepância pequena relativamente à velocidade, digamos assim, com que o carro passa no ponto P1. Mas ainda assim, alguém poderá dizer que nesta situação a pessoa P2 poderia estar mais próxima ainda e minorar este erro e colocar-se, por exemplo, aqui. E então o espaço para a velocidade do carro mudar seria menor ainda. Mas qualquer aproximação que a pessoa P2 faça à pessoa P1, alguém poderá sempre dizer que essa aproximação poderia ser melhor. O caso extremo corresponderia às pessoas P1 e P2 estarem exatamente no mesmo sítio,
mas então a diferença de distância a que elas estão seria nula e a diferença de tempos que elas marcam seria nula e pura e simplesmente não conseguiríamos registar nenhuma velocidade média. Ora, a solução matemática para esta, que nos permite uma aproximação tão grande entre as pessoas quanto a gente queira, sem cairmos nesta situação, nós pensamos num cenário em que temos as pessoas P1 e P2 com um certo afastamento entre elas, calculamos a diferença de distâncias dividida pela diferença de tempos e depois, por exemplo, fazemos o tempo T1, T2 tender para T1 e isso significa que vamos fazendo a pessoa 2 aproximar-se cada vez mais da pessoa 1, interpretando nós o limite de forma matemática. Isto é, quando dizemos que T2 tende para T1, estamos a considerar esta proximidade cada vez maior, mas sem que o T2 fique exatamente igual ao T1. E se este limite existir, nós chamamos-lhe velocidade instantânea do carro no ponto P1.